alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para os alunos e professores do portal Escola Dominical, da Escola Bíblica Dominical, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula durante toda a semana. Vejam essa pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, os textos de apoio que nós postamos no portal Escola Dominical, os links que nós colocamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical. E ao longo da semana, se os irmãos tiverem algumas dúvidas, podem postar na sala dos professores, lá no portal Escola Dominical. No site do portal Escola Dominical, nós disponibilizamos a sala dos professores, onde o irmão pode colocar a sua pergunta. O cadastramento do site está suspenso, o irmão poderá entrar lá, mesmo não sendo registrado, constará como convidado, mas o senhor pode postar a sua pergunta ali, e o irmão ou a irmã terá a sua resposta assim que possível. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, nós convidamos os irmãos a assistirem a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde numa aula interativa o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E compareça no domingo à Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Nós estamos no segundo trimestre de 2014, estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos estudando agora no segundo bloco deste trimestre, os dons ministeriais. Estudamos na aula passada o dom ministerial de apóstolo e hoje iremos estudar o dom ministerial de profeta. A nossa lição é a lição de número 7, o ministério de profeta. A sequência que o nosso comentarista está fazendo é a sequência lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde se encontra a relação dos 5 dons, os chamados dons ministeriais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É esta sequência que o nosso comentarista está seguindo, que não é uma sequência casual. O apóstolo Paulo, ele, ao elencar os dons ministeriais em Efésios, ele segue uma sequência que ele mesmo já havia estabelecido quando escreveu a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12, no versículo 28, naquela relação que nós conhecemos como miscelânea, porque envolve tanto dons espirituais, quanto dons ministeriais, quanto dons assistenciais, o apóstolo Paulo diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Não se trata, portanto, de uma sequência casual, de algo que foi colocado pelo apóstolo Paulo de forma aleatória. Não. Nós já vimos na aula passada que o primeiro dom ministerial outorgado pelo Cristo ressurreto foi o dom do apostolado. Lá na tarde do domingo da ressurreição, Jesus disse: eu vos envio a vós, assim como o Pai me enviou. Ele instituía ali o dom ministerial do apostolado, que nós vimos que é necessário para a base da igreja.
A base da igreja, diz o Senhor, é Ele próprio, porque Ele disse, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, que é a pedra angular, a pedra principal da esquina. Mas depois o edifício da igreja seria construído, diz Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, vamos ler aqui, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a pedra fundamental, a pedra angular, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Mas, para complementar este alicerce deste edifício de Deus, porque a igreja é o edifício de Deus, está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja é o edifício de Deus. Nós temos a pedra fundamental, que é Cristo, mas complementando esta base, nós temos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, nós vemos aqui que os profetas, eles compreendem, fazem parte deste fundamento. E é por isso que Paulo diz, em primeiro lugar, apóstolos, mas em segundo lugar, profetas. Então, o ministério profético, ele prossegue na igreja e faz parte dos fundamentos da igreja, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Quando falamos no ministério de profeta, nós não podemos nos esquecer a respeito da própria origem da profecia, o porquê da profecia, e sabermos qual o papel do ministério profético hoje na igreja. É necessário irmos até o início da história dos tempos, da criação, e nós iremos então entender por que e qual o papel que o ministério profético exerce hoje. Então, para falarmos a respeito do ministério profético, na igreja, é necessário vermos a razão de ser e todo o histórico da atividade profética. Em primeiro lugar, é bom que nós lembremos que Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, ele é um Deus vivo e é um Deus que fala. Essa é a grande diferença entre ele e os falsos deuses. Lá no Salmo 115, o salmista, ele é bem claro a este respeito. Vamos ler lá o Salmo 115, nos diz o seguinte, nos versículos 4 e 5. Vamos ler a partir do versículo 2. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele fala, ao contrário dos falsos deuses, que são fruto da imaginação dos homens, fruto da obra das mãos dos homens. O nosso Deus, ele fala, e por falar, ele quer sempre se comunicar com o homem. Ele tem prazer em se comunicar com o homem. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão com o homem. E para nós termos comunhão, é preciso antes que haja comunicação. Existe a comunicação, que é a ação de tornar comum. Ninguém terá comunhão se antes não tiver comunicação. É por isso que quando Deus criou o homem, ele todo dia ia ao encontro do homem, para falar com o homem, dialogar com o homem. É o que nós percebemos lá em Gênesis, no capítulo 3.
Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus, toda a viração do dia, ia ao encontro do homem para falar com o homem, dialogar com o homem. Isto é tão importante, irmãos, que entre os judeus existe um conceito que é o conceito da Bat Kol, quer dizer a filha da voz, a voz de Deus. Deus sempre vem ao encontro do homem e fala com o homem. A voz de Deus demonstra o desejo de Deus de se comunicar com o homem. E é deste desejo de se comunicar com o homem que advém a profecia. Por quê? Porque quando há comunicação, há comunhão. Deus criou o homem para que o homem estivesse em comunhão com ele. E para que houvesse esta comunhão, Deus sempre falava com o homem. Na viração do dia, Deus ia ao encontro do homem e havia ali um diálogo aberto, franco, entre Deus e o homem. Mas no dia em que o homem pecou, isto se tornou impossível. Deus foi ao encontro do homem, mas o homem se escondeu de Deus. E Deus ainda disse: onde estás, Adão? Houve ali um diálogo, mas desse diálogo adveio o juízo de Deus para o homem. E aí, então, diante do pecado do homem, nós verificamos que o homem não podia mais falar diretamente com Deus. Havia necessidade de o homem ter contato com Deus, porque Deus queria comunhão com o homem, e não há comunhão sem comunicação. Mas diante do pecado, Deus então começa a levantar homens que extrariam a mensagem dele para a humanidade. É isso que é importante nós vermos. Ainda com Caim e Abel, por exemplo, nós vemos Deus falando com o homem, mas Caim deu as costas para Deus. E depois a descendência de Caim acabou levando a descendência de Sete também para dar as costas a Deus. É verdade que Sete invocou o nome do Senhor, procurou conversar com Deus, procurou um meio de comunicação com Deus, e por isso ele era descendência santa. Mas essa descendência santa também se desvirtuou. E então Deus começou a levantar homens para que trouxessem a mensagem dele para a humanidade. É aí que surge o profeta. A palavra profeta, irmãos, não quer dizer adivinhão, não quer dizer prognosticador do futuro. A palavra profeta é uma palavra grega que quer dizer porta-voz. É aquele que fala em nome de alguém. É o que nós vemos hoje, quando nós vemos as grandes autoridades do mundo, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, o Papa, enfim, todas essas autoridades, eles têm um porta-voz. É uma pessoa que todo dia vai falar com os jornalistas e traz a mensagem, um pensamento daquela autoridade. Aquele porta-voz, muitas vezes nós nem sabemos o seu nome. Eu mesmo agora aqui só me lembro do nome do porta-voz do Papa, que é o padre Federico Lombardi. Mas não sei de cabeça o nome do porta-voz do presidente americano, por exemplo. Mas este porta-voz, ele não tem, nós nem sabemos o seu nome. E quando ele fala alguma coisa, no jornal, na mídia, sai o Papa disse isso. Não diz o padre Federico Lombardi disse isso. Não diz o Papa disse isso, através do seu porta-voz. Porque o porta-voz é um simples transmissor da mensagem daquela autoridade. Isto é o profeta. O profeta, ele é o transmissor de uma mensagem de Deus. Ele é o transmissor de uma mensagem vinda da parte de Deus.
porque Deus quer se comunicar com o homem, mas o pecado impede esta comunicação direta. Então Deus vem e usa e levanta algumas pessoas para poder falar com o povo. E o primeiro profeta, o primeiro porta-voz, o primeiro mensageiro foi Enoque. Isso nós vemos lá em Judas, no versículo 19. Lá no penúltimo livro da Bíblia, Judas nos traz esta revelação. Diz assim, em Judas, versículo 14, perdão, não 19, 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Nós descobrimos aqui em Judas que Enoque foi o primeiro profeta. A primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Ele é chamado de profeta. Mas o primeiro profeta foi Enoque, porque Enoque era anterior a Abraão. Porque a Bíblia diz que ele profetizou. Se ele profetizou, ele já era profeta. Por quê? Porque nos dias de Enoque, nós já vemos esta miscelânea, esta mistura entre a descendência de Caim e a descendência de Sete, e Deus então já não podia mais falar diretamente com o homem. Então Enoque é o primeiro profeta. Então nós dissemos, a palavra profeta é uma palavra grega, usada, portanto, em um Novo Testamento, que nos fala a respeito da posição deste ministério, da posição desta pessoa, que era um transmissor, ela é uma transmissora da mensagem de Deus, um porta-voz de Deus. Em hebraico, existem 3 palavras para profeta. Lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29 e no versículo 29, nós temos as 3 palavras sendo usadas neste texto. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Aqui nós temos a palavra profeta, que é a palavra nabi, usada para Natã, a palavra roé, que é vidente, que está sendo usada aqui para Samuel, e a palavra rosé, que também quer dizer vidente, que está sendo usada aqui para Gade. Então são as 3 palavras que o hebraico usa para profeta. Nabi, que quer dizer mensageiro, porta-voz, é o mesmo significado de profeta. E roé e rosé, que quer dizer vidente, aquele que vê. E por que o profeta é chamado de vidente? Aliás, foi primeiramente chamado de vidente. Isso nós temos conhecimento disso lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9 de Samuel, diz assim no versículo 9. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vide e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então, 1 Samuel 9 e 9. Então, o que nós verificamos aqui? Que estas expressões vidente e profeta são equivalentes. E por que o profeta se chama vidente, se chamava vidente? Justamente porque a atividade profética é uma comunicação de Deus para com o homem. E se é uma comunicação de Deus para com o homem, o que nós temos? Nós temos que Deus está acima do homem. O profeta Isaías, ele deixa isso muito bem claro ao falar lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8,
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está acima de nós, irmãos. A capacidade de Deus é muito, infinitamente superior a nossa. E quando Deus vai se comunicar com o homem, esta comunicação transmite esta diferença abissal de nível entre Deus e o homem. É por isso que a atividade profética, ela é uma atividade sobrenatural. Vai além da capacidade racional do homem. É algo que vem de Deus. Quando Deus usa alguém para ser o seu porta-voz, ele que está acima do homem, infinitamente acima do homem, ao transmitir esta mensagem ao seu profeta, esta mensagem, esta atividade profética, ela supera a razão humana, supera o raciocínio humano. Então, por causa disto, esta atividade sobrenatural, ela sempre tem um papel que está acima da nossa capacidade racional. É por isso que o apóstolo Pedro, quando escreve lá na sua carta, em uma de suas cartas, ele nos diz o seguinte: capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro aqui está mostrando que os profetas, eles não compreendiam bem aquilo que eles falavam. Eles não tinham uma noção exata daquilo que eles profetizavam, de quando ocorreria, de como ocorreria. Por quê? Porque a mensagem profética, por ser a mensagem de Deus, está acima da capacidade humana do próprio profeta. Daí porque, normalmente, as mensagens proféticas sejam enigmáticas, sejam tanto quanto nebulosas, tanto quanto difíceis de compreensão. Por quê? Porque a profecia é algo que vem da parte de Deus, e Deus está acima. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. É por isso que quando vemos os livros proféticos, sejam os livros do Antigo Testamento, sejam as mensagens proféticas de Jesus, seja o próprio livro do Apocalipse, nós temos sempre alguma dificuldade por causa daquelas figuras, daquela forma enigmática. Mas isto já é uma demonstração de que essas mensagens provêm de Deus, sim, porque Deus está acima de nós. É esse, então, uma outra característica importante a respeito da profecia. Vimos que o primeiro profeta é Enoque. E com Enoque nós aprendemos um pressuposto para que alguém possa ser usado em profecia. Esse pressuposto é a santificação do profeta. Qual é a característica que a Bíblia nos dá a respeito de Enoque, o primeiro profeta?
a Bíblia nos diz o seguinte a respeito de Enoque. Capítulo 5, versículo 24 de Gênesis. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ao elencar Enoque entre os heróis da fé, ele diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então o profeta, para ser usado como profeta, ele precisa ser alguém que anda com Deus, alguém que agrada a Deus. Isso é um requisito para que nós tenhamos um profeta. O profeta, ele precisa andar com Deus, ele precisa ter intimidade com Deus, porque se ele vai transmitir a mensagem de Deus para o povo, é porque ele mesmo tem comunhão com Deus. Ele só pode ser transmissor da mensagem de Deus se ele mesmo tiver comunhão com Deus. É por isso que, quando nós olharmos para alguém que está sendo usado em profecia, eu preciso, em primeiro lugar, verificar se ele está em comunhão com Deus, se ele se santifica, se ele tem credibilidade. Esse é um primeiro requisito para que eu aceite ou não a mensagem daquele profeta. É verificar se ele é santo, se ele anda com Deus, se ele dá testemunho de que agrada a Deus. Alguém pode me dizer, mas há situações na Bíblia em que o profeta não se encontrava de acordo com a vontade de Deus e Deus o usou em profecia. Quando Deus quer falar com o homem, ele não precisa nem de profeta. Ele usa o profeta, e nós dissemos aqui, porque a comunicação direta é impossibilitada por causa do pecado, por causa do lado do homem, não por causa do lado de Deus. Há situações em que a voz de Deus, ela ecoa diretamente. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Foi o que aconteceu quando Jesus se transfigurou, ou quando ele foi batizado. A voz de Deus foi falada diretamente. Mas não é um modo ordinário. Então, nós temos as situações na Bíblia de Balaão, que era um profeta apostatado, que foi usado por Deus em profecia, e na terceira vez que ele profetiza, ele nem quis virar-se para o lado do povo, ele não queria nem mais ter o contato de Deus, mas Deus o usou para mostrar a sua soberania. Aquele profeta velho, que também estava desviado dos caminhos do Senhor, foi usado por Deus para trazer a mensagem àquele profeta que havia desobedecido à voz do Senhor. Mas são situações excepcionais. Não havia quem falasse. Então Deus fala diretamente. Ou Deus usa até um profeta apostatado. E é interessante que eram pessoas que no passado haviam servido a Deus. No passado tinham tido comunhão com Deus. Então, também não é algo assim aleatório, qualquer pessoa. Então, tomemos cuidado com isso. Mas um critério ordinário é este. O profeta, ele precisa ser alguém que anda com Deus, alguém que dá testemunho de que agrada a Deus. Até porque, irmãos, a profecia, ela tem um papel importante na salvação. A atividade profética, ela é uma comunicação de Deus ao homem com vistas à salvação. No Antigo Testamento, as profecias, elas vinham para renovar a promessa da redenção. Era este o intuito da profecia. Os profetas vinham anunciando a promessa da redenção. Foi o que
Moisés, este grande profeta, deixou bem claro para o povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, ele diz assim para o povo, no versículo 15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvirei. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis-lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então, Moisés, que foi levantado por Deus como profeta no meio do povo de Israel, o próprio povo, quando houve a entrega da lei, pediu que Deus não falasse diretamente com eles. Eles não suportaram ouvir a voz de Deus. E pediram que Deus falasse com Moisés. E que Moisés falasse com o povo. Então Moisés era um profeta, porque ele transmitia a mensagem de Deus para o povo. E Moisés disse, olha, olhem para mim como profeta. Haverá outros profetas, mas aguardem um profeta que será como eu, que fala cara a cara com Deus. E este profeta, ele irá dizer o que vocês devem fazer. Então o profeta, a própria figura do profeta, fazia o povo relembrar a promessa da redenção, a vinda do Messias, que era esse outro profeta que seria como Moisés, que falaria diretamente com Deus, porque Moisés falava cara a cara com Deus, boca a boca com Deus. É o que registra o final do livro de Deuteronômio, né? Versículo 10 do capítulo 34 de Deuteronômio. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Por quê? Porque todos os outros profetas que surgiram depois de Moisés não falavam com Deus cara a cara. Lá em Números, capítulo 12, Deus diz isso. E disse, ouvi agora, 12 e 6, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Moisés falava cara a cara com Deus. A partir de Moisés, todo profeta que era levantado por Deus em Israel falava em visões ou em sonhos. Se estivesse acordado, era em visão, se não em sonho. Daí porque, irmãos, esse caráter enigmático da mensagem profética. Mas a própria figura do profeta apontava para aquela promessa daquele profeta que falaria boca a boca e diretamente com Deus. É por isso que quando a voz de Deus aparece lá no batismo, na transfiguração, e logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Deus está confirmando ao povo que aquele profeta prometido por Moisés era Jesus Cristo. Então o ministério profético ele sempre está ligado à salvação, à redenção. É a comunicação que Deus faz com o povo, renovando a promessa da redenção que o próprio Deus havia dito lá no Éden. No Antigo Testamento, diante desta promessa da redenção, o profeta ele trazia uma revelação progressiva do plano da salvação. E aí vem a grande diferença entre o chamado ofício profético, que são os profetas do Antigo Testamento, e o ministério profético da igreja. O ofício profético, que começa lá com Enoque,
termina com João Batista. É o que o próprio Jesus nos diz lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Até João, os profetas, eles eram levantados por Deus para renovar a promessa da redenção, e eles tinham a revelação progressiva, ou seja, aos profetas era dado trazer uma mensagem que trazia novos elementos a respeito do plano de Deus para a salvação. Os profetas anunciavam coisas novas a respeito da salvação. Acrescentavam informações a respeito da salvação, do plano de Deus para a salvação. Por isso os profetas, no Antigo Testamento, eles acrescentavam coisas novas. Por isso que a Bíblia diz a lei e os profetas. Os profetas traziam coisas novas. Quando nós temos, por exemplo, o profeta Isaías, ele trouxe grande número de informações a respeito do Messias, a respeito de Cristo. Por isso ele é conhecido até como profeta messiânico. Ele nos fala a respeito do nascimento de Cristo, ele nos fala a respeito da morte, da paixão de Cristo, do ministério intercessório de Cristo, do reino milenial de Cristo, da chamada aos gentios para a salvação. Tudo isto vem num acréscimo àquilo que Moisés havia entregado para o povo e àquilo que outros profetas haviam entregado para o povo. Então, no Antigo Testamento, os profetas, eles traziam uma revelação progressiva de Deus. E isto terminou com João. O próprio Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Quando Jesus vem, isto modifica-se. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, nós encontramos o seguinte. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando Jesus chega, ele também exerce o ministério profético. Nós já vimos que o próprio Moisés disse que o Senhor suscitaria no meio do povo de Israel um profeta como ele. Este profeta, como ele, era Jesus, o Messias, o Cristo. Jesus mesmo se reconheceu como este profeta. O próprio Jesus disse que ele era profeta. Lá em Mateus, no capítulo 13, e no versículo 57, nós encontramos o seguinte. E escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, lá em Nazaré, Jesus disse que ele era profeta. Ele mesmo se disse profeta. Mas com Jesus se completa a revelação de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Mas agora ele se revelou pelo Filho. Jesus é o próprio Deus. E Deus se revelou por completo ao homem na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz isso aos seus discípulos. João 15:15. Já vos não chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo! Então Jesus revelou tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que depois de Jesus, nós não temos mais o ofício profético de revelação progressiva. Nada mais se pode acrescentar ao que Jesus revelou do Pai. Nada mais se pode acrescentar. Nada mais se pode acrescentar do que Jesus fez com relação ao Pai. Porque Ele próprio é Deus, Ele mesmo se revelou. É por isso que nós não podemos crer em profetas que trouxeram acréscimos à revelação das Escrituras, à revelação da Bíblia Sagrada. Como Joseph Smith, como Maomé e tantos outros. William Branham e tantos outros. Estes são falsos profetas. Por quê? Porque o ofício profético de revelação progressiva durou até João. Aí Jesus veio e se revelou ao homem, e ele é Deus. E tudo que era necessário que o homem conhecesse a respeito de Deus foi revelado na pessoa de Cristo. Jesus não falou tudo no seu ministério terreno. Ao ascender aos céus, ele mobiliza os escritores do Novo Testamento para registrarem aquilo que ele havia ensinado. Então, ele nada escreveu. Então, o Espírito Santo inspira aqueles que o pastor Ezequias Soares da Silva chama de apóstolos profetas, para registrarem aquilo que ele havia ensinado, que o Espírito Santo fez lembrar. E com o último apóstolo a viver, que foi João, nós temos encerrada a revelação de Cristo, que é a revelação do Apocalipse, que começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então, depois de Jesus não há nenhuma revelação a mais. Então, o ofício profético, que durou até João, acrescentava informações a respeito do plano da salvação. Vem Jesus, que é o próprio Deus se revelando, e complementa as informações. Dali para frente, nós não temos mais uma profecia no sentido de acréscimo, mas nós temos uma profecia em outro sentido, no sentido de recordação daquilo que foi profetizado. E é aí que nós entramos no papel do ministério profético na igreja. Os profetas do Novo Testamento. Há profetas no Novo Testamento? Há. Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28, que nós já lemos aqui, dizem que há profetas na igreja. Que Deus pôs uns para profetas. Em segundo lugar, profetas. Como se fosse fossem poucas estas menções que o apóstolo Paulo faz, nós encontramos também menção de profetas no livro de Atos dos Apóstolos, que nós já vimos que não é um simples livro histórico, mas é também um livro prescritivo. Ou seja, no livro de Atos nós vemos o modelo de igreja. Qual é a igreja que Deus edificou, que o Senhor Jesus edificou? Lá, no capítulo 11, no versículo 27, diz assim em Atos dos Apóstolos: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. No capítulo 13, no versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Então, tanto na igreja de Jerusalém havia profetas, como na igreja de Antioquia havia profetas. Portanto, é um ministério existente na igreja nos dias de hoje. Só que o ministério profético na igreja, ele tem um outro papel. Em primeiro lugar, como nós dissemos, o pastor Ezequias Soares da Silva chama os apóstolos de apóstolos profetas. Por quê? Porque eles, além de terem sido enviados diretamente pelo Senhor Jesus para dar início à igreja, eles também, alguns escreveram o Novo Testamento, reduzindo a escrito a mensagem, a revelação final de Deus, que foi na pessoa de Jesus Cristo, mas eles também cuidavam do ministério da palavra. E aí vem a principal diferença entre o dom ministerial de profeta e o dom espiritual da profecia. Nós já vimos na lição de número 5 a respeito do dom espiritual da profecia. O dom espiritual da profecia é aquela manifestação do Espírito Santo momentânea, esporádica, em que Deus diretamente traz uma mensagem ao povo para exortar, edificar e consolar. Esse é o dom espiritual da profecia. O dom ministerial de profeta é diferente. O dom ministerial de profeta, em primeiro lugar, ele é regular, ele não é esporádico. Todo dom ministerial, ele é regular, ele é periódico, ele é constante, ele é contínuo. As manifestações do Espírito Santo nos dons espirituais são momentâneas, são esporádicas, mas o dom ministerial, como ele é trabalhado para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, para o crescimento da igreja, ele é algo constante, contínuo. Então, o ministro que é profeta, ele vive profetizando, conforme a vontade de Deus, logicamente. Mas é algo frequente, faz parte do seu trabalho na igreja, do seu serviço na igreja. Então, o ministro de profeta, ele usa do ministério da palavra. E o pastor Ezequias Soares, ele fala, por isso chama os apóstolos de apóstolos profetas. Lá em Atos, capítulo 6, vejam bem o que no versículo 4, o que dizem os apóstolos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o ministério profético, ele se atua através da palavra de Deus, da mediação da palavra de Deus. Donald Stamps, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ao falar do dom ministerial de profeta, lá na página 1814 da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz que o profeta no Novo Testamento é aquele que proclama e interpreta, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Então nós temos aqui, no ministério de profeta, a necessária intermediação da palavra de Deus. É através da exposição da palavra de Deus, que é a suprema profecia, a testemunha fiel de Cristo Jesus, porque o próprio Jesus disse que são as Escrituras que testificam dele. Então, através da principal profecia, que é a palavra de Deus, o profeta, ele é usado por Deus para proclamar a palavra e interpretá-la. E isto ele não recebe por capacidade própria, por capacidade racional, por um curso de teologia, não. Ele recebe de Deus. É algo sobrenatural. Ele explana, expõe, proclama a palavra. A
aplica a palavra para promover a edificação do corpo de Cristo, para promover a obra do ministério. Você já deve ter ouvido falar de alguém que se converteu e disse que o pregador falou toda a sua vida sem que o conhecesse. Essa é uma manifestação do dom ministerial de profecia. Aquele pregador estava falando a palavra de Deus. Aquele pregador estava expondo a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo soube direcionar, soube dirigir aquela exposição para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa tocada pela palavra, tocada pelo ministro profeta, ela acaba se rendendo aos pés do Senhor. Esse é o dom ministerial de profeta. O saudoso missionário Eurico Bernstein, ele sempre, no seu livro Teologia Sistemática, Doutrina do Espírito Santo, do Homem, do Pecado e da Salvação, que é da coleção Ensino Teológico da CPAD, na página 58, ele diz que o dom ministerial de profeta é o ministério da palavra de Deus impulsionado por inspiração profética. Então, as pessoas falam inspiradas pelo Espírito Santo, assim como aqueles que escreveram a palavra de Deus. Pedro, ele diz na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É isto que o nosso saudoso missionário Eurico Bernstein está dizendo aqui. Os profetas do Novo Testamento, através da palavra de Deus, falam inspirados pelo Espírito Santo, expondo a palavra. E através da exposição e da interpretação da palavra, aplicando a palavra na direção do Espírito Santo para a edificação da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo em amor. É isto que faz o profeta. O profeta, ele é um porta-voz de Deus, ainda no Novo Testamento. Mas agora ele nada acrescenta, nada pode acrescentar, porque tudo já foi revelado. Como os profetas do Antigo Testamento apontavam para Cristo num aspecto prospectivo e traziam novas informações, aproximando o povo da revelação de Cristo, agora os profetas do Novo Testamento têm uma perspectiva, têm uma retrospectiva, têm uma visão retrospectiva. Eles apontam para a Bíblia. Através das Escrituras, eles expõem a Cristo, que as atualiza e as aplica conforme a direção do Espírito Santo para o bem-estar da igreja. Então, profeta no Novo Testamento nada pode acrescentar à revelação bíblica. Nada pode inovar. Nada pode falar. É interessante, no Antigo Testamento, os primeiros profetas eram os profetas orais, aqueles que traziam mensagens de Deus, mas nada registravam. Depois vieram os profetas literários, aqueles que reduziram a escrita, que registraram as mensagens de Deus. E o último foi João Batista, que era oral, profeta oral também. Mas no Novo Testamento, os primeiros profetas foram literários, os apóstolos profetas, como diz o pastor Ezequias Soares, que registraram o Novo Testamento. E depois nós só temos profetas orais, que expõem, que explicam, que interpretam e aplicam, sob inspiração do Espírito Santo, o que já está registrado, o que já está escrito.
o genuíno e verdadeiro profeta do Novo Testamento, ele não vai além do que está escrito, porque ele exerce o seu ministério por mediação das Escrituras. Como nós dissemos, o profeta, ele não se confunde com um prognosticador do futuro. Quando alguém fala em profecia, já pensa em predição de futuro. Pode um profeta no Novo Testamento predizer o futuro? Pode. Nós vemos aqui o profeta Ágabo, que nós acabamos de ler. Lá em Atos, capítulo 11, versículo 28, diz que ele, usado por Deus, predisse uma fome que ocorreu no reinado de Cláudio César, o imperador romano. O mesmo Ágabo foi usado também para predizer a prisão de Paulo, lá em Atos, capítulo 21, versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E isso aconteceu. Paulo foi preso lá em Jerusalém, assim como Ágabo havia dito. Então, há possibilidade, sim, do profeta ser usado por Deus para trazer uma predição do futuro. Mas vejam bem, irmãos, que são predições que dizem respeito às pessoas que ali estão em volta, à igreja local, e que não tem nada a ver com os eventos escatológicos, né? As pessoas que ficam aí marcando a volta de Jesus são falsos profetas. Porque isto não faz parte, a data da volta de Jesus, não faz parte daquilo que foi revelado aos homens. O próprio Jesus disse que isso não estava no campo da revelação. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então o profeta, ele jamais pode contrariar as Escrituras. Por quê? Porque através das Escrituras ele expõe, aplica e traz uma mensagem por meio das Escrituras. Portanto, ele não poderia anular as Escrituras se as Escrituras são a base da sua mensagem, da sua palavra. Como ainda um ponto importante que nós devemos ver é que o profeta, no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, ele tem sempre o papel de desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir sobre o juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual. Os irmãos vejam bem que no Antigo Testamento, o profeta ele era levantado por Deus para advertir o povo do desvio espiritual do povo, para que o povo voltasse a cumprir a lei. O papel do profeta é evitar a corrupção do povo. Salomão deixa isso bem claro lá em Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, a mensagem do profeta é sempre uma mensagem de correção de rumos, de estímulo e incentivo à obediência à palavra de Deus. É por isso que o profeta, ele sempre é perseguido em tempos de apostasia e de frieza espiritual. Donald Stamps, ele faz questão de dizer isso. O profeta, e o nosso comentarista também diz, o profeta tem que estar preparado para ser perseguido em tempos de apostasia, em tempos de frieza espiritual. É por isso, como diz o evangelista Luiz Henrique, lá de Imperatriz do Maranhão, que os profetas hoje minguam e são sufocados nas igrejas. Porque nós vivemos dias de apostasia. Um profeta, ele é incômodo.
para uma igreja liberal, para uma igreja que apostatou da fé, para uma igreja mundana. O profeta, ele é persona non grata. E assim como fizeram com Jeremias, que proibiram até Jeremias de ir para o templo, também fazem com os profetas de hoje. Eles são nitidamente descartados em muitos lugares. Por quê? Porque a mensagem deles é uma mensagem que desmascara o pecado. Através da palavra, eles trazem mensagens que o povo não quer ouvir. E daí nós vemos hoje os falsos profetas, estes pregadores que agradam multidões, que falam o que o povo quer ouvir, que, a exemplo do que acontecia nos dias de Jeremias, tinham ibope e popularidade. Os falsos profetas, nos dias de Jeremias, tinham os melhores lugares no templo, ocupavam as melhores posições, eram bem vistos pelo povo. Por quê? Porque diziam para o povo, paz, paz, quando não havia paz. Porque enganavam o povo dizendo, podem pecar à vontade, que Deus não irá deixar destruir o seu templo, nem a cidade de Jerusalém. E Jeremias, sozinho, por causa disso, foi preso, posto no calabouço, açoitado, julgado para ser condenado à morte, conseguiu ser absolvido, judiado, maltratado, chamado de traidor. Por quê? Porque ele dizia a verdade. Porque ele dizia para o povo, se vocês não se arrependerem, se vocês não deixarem de ser apóstatas, vocês serão destruídos. Nabucodonosor virá aqui e levará o povo cativo. Deus irá impor os juízos que ele previu no pacto palestiniano. Mas isso era a verdade, mas o povo não queria ouvir. Quando Ezequiel é levantado já no cativeiro, Deus diz para ele, olha, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale. E se você não falar, eu requererei de você a omissão da mensagem. E também não ouviram Ezequiel. Esta é a situação dos profetas do Novo Testamento também. Porque a mensagem deles são mensagens desagradáveis. Principalmente nos dias que nós vivemos. Nos dias de esfriamento espiritual. Nos dias de apostasia. Os verdadeiros profetas são aqueles que desmascaram o pecado. Proclamam justiça. Advertem sobre o juízo vindouro. E combatem o mundanismo e a frieza espiritual. Através da palavra, aplicando a palavra, eles chamam o povo ao arrependimento, chamam o povo à correção de rumos. Por isso, não são bem vistos. Por isso, estão sendo sufocados. Mas que nós saibamos ouvir esta mensagem dos profetas, dos verdadeiros e genuínos profetas. Porque isto é uma demonstração do amor de Deus para conosco. É um aviso de Deus. É uma oportunidade que Deus nos dá para, através da sua palavra, através das mensagens proféticas e baseadas na sua palavra, nós possamos nos arrepender, possamos ter fervor espiritual, possamos guardar a sua palavra, para que assim possamos ser guardados da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Na igreja nós temos profetas hoje sim, baseados na palavra, sem nenhum acréscimo, com mensagens que aplicam a palavra e que nos levam à correção de rumos e que leva, portanto, à saúde espiritual da igreja. Ouçamos os verdadeiros profetas do Senhor. Só para terminarmos, convidamos até os irmãos que vejam no YouTube mensagens do Dr. David Woodward, este homem que Deus tirou lá das pesquisas do câncer nos Estados Unidos e agora está pregando principalmente ali no Quênia, que é o seu país, trazendo uma verdadeira mensagem profética, esta mensagem incômoda, lembrando ao mundo que Jesus está às portas e que é preciso nos santificarmos, é preciso
nos rompermos com o mundo, com o pecado, para podermos ser daqueles que vão ser arrebatados. São profetas assim que Deus tem levantado para dizer ao mundo que o Senhor está às portas e que nós precisamos corrigir estes rumos. Deus continua usando os profetas, continua usando visões e sonhos através dos quais esses profetas podem aplicar a palavra de Deus. Isto não parou com o livro de Apocalipse. E Deus quer que o seu povo não se corrompa e por isso continua levantando profetas no meio da igreja. Amém.